Olá, seja bem-vindo. Estamos preparando para você com muito carinho mais um Conexão Cidadania. E o tema do programa de hoje, o papel das ouvidorias. Não esqueça, o programa Conexão Cidadania vai ao ar toda semana pela TV Senasp, o canal a serviço da segurança pública. Olá, estamos iniciando mais um Conexão Cidadania com o tema o papel das ouvidorias de polícia. E temos o prazer de ter aqui presente no nosso programa o chefe da Ouvidoria Geral da Cidadania, Pedro Montenegro. Nosso grande amigo Pedro Montenegro, que está aqui contribuindo com o nosso debate. À minha esquerda está o jornalista e escritor Wilson Gazino, contribuindo aqui para o debate, junto com Maria de Lourdes Santa de Souza, do Movimento Negro. E eu já abro o programa, Pedro, fazendo aqui uma pergunta para você. Como funciona a Ouvidoria Geral da Cidadania? Ela funciona como órgão receptor das principais denúncias no Brasil em termos de violações de direitos humanos. E faz o encaminhamento e monitora no país inteiro como está a observância dos direitos humanos no país. Em linhas gerais, dizendo o grande papel dela seria essa, de monitorar, acompanhar, receber e ajudar a resolver as graves violações de direitos humanos que ainda perduram, infelizmente, no nosso país. E como é que chegam essas denúncias até vocês? Por telefone, por fax, por e-mail, pessoalmente e também nas viagens que fazemos aos estados, recebemos muito, né? E também pelas organizações, através das ouvidorias de polícia, através das comissões de direitos humanos, através das comissões de direitos humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, do conjunto de instituições que encaminham apelos muitas vezes dramáticos, às vezes sugestões e às vezes críticas também. Certo. Pedro, quais são as principais denúncias? Quais são os principais casos que vocês identificam dessas denúncias? Lamentavelmente, o grande ramo continua sendo a violência estatal, ou seja, aquela violência praticada pelos agentes do Estado, os agentes públicos, notadamente os policiais. Então, se concentra muito no abuso de poder, na tortura, muitas vezes na execução sumária, ou seja, nos grupos de extermínio que continua atuando e também na agressão a pessoas que estão privadas de liberdade, quer em delegacias ou em unidades prisionais no país inteiro. Tem algum apontamento de quais são as principais denúncias que chegam? Que tipo de natureza são dessas denúncias? O último levantamento que fizemos lá na ouvidoria apontava exatamente o que eu falei, vou falar de maneira mais clara, é que 70% das denúncias recebidas anualmente tem a ver com a violência policial. Notadamente, que é uma coisa triste, né? Porque a violência policial não só atenta contra a pessoa que foi vítima dessa violência, mas atenta contra a dignidade da instituição policial, que nós temos o dever de preservar e promover. Com certeza. E essas denúncias têm um perfil de quais são as pessoas que mais sofrem esse tipo de abuso? Geralmente, a gente pode dizer que há uma opção preferencial pelos pobres, e os pobres das periferias do Brasil inteiro, e os pobres negros e do sexo masculino, né? Os jovens, por exemplo, que mais morrem, são mais vítimas da violência, que mais matam também, são pobres e são negros, né? Que mostra um conteúdo classista, mas também um forte conteúdo racial, que desmascara essa ideia de que nós vivemos numa democracia racial. Nesse sentido, quando você recebe uma denúncia, qual é o procedimento que tem a ouvidoria? Como é que funciona? Nós estamos falando para profissionais da área de segurança pública, né? São mais de 200 mil que nós vamos estar passando aqui, assistindo nosso programa nesses 2 anos. Então você está falando para os profissionais de segurança pública, para eles entenderem como é que funciona, né? Você recebe a denúncia e como é que isso se desenvolve? Muito oportuna essa pergunta, porque primeiro nós não podemos dar crédito à denúncia, né? Crédito no sentido de dizer que o que o denunciante está dizendo é verdadeiro. Também não podemos descartar. E também uma entidade de direitos humanos como nós, uma Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, não pode de maneira alguma abrir mão ou ferir as garantias que o policial tem ao ser denunciado, da ampla defesa, da presunção da inocência, do contraditório, que são garantias de direitos humanos, que estão escritas na Constituição brasileira. Então, nós mandamos para que seja apurada a denúncia, não fazemos nenhum juízo de valor no primeiro momento da denúncia. Mandamos ou para a Ouvidoria de Polícia, ou para o Ministério Público, ou para a Corregedoria da Justiça, ou para o Procurador
Geral de Justiça, enfim, para que seja apurado e na apuração, evidentemente, a pessoa denunciada ou as pessoas denunciadas vão ter a oportunidade de apresentar as suas razões, os seus motivos e a sua defesa, enfim. E aí sim a ouvidoria vai acompanhar e ao tempo inteiro estará informando também ao interessado de que a denúncia dele ou prosperou, era verdadeiro os fatos, e em razão disso X, Y e Z estão punidos, ou não tinha fundamento o que ele falou e a denúncia dele foi arquivada. Isso é o procedimento em absoluta consonância e com respeito restrito aos direitos humanos de todas as pessoas. Eu gostaria de realmente perguntar, você falou exatamente no caso do policial e tal, mas vocês tendem a ver a questão como uma coisa, um crime isolado, né, da prática de um policial ou um grupo, ou isso muitas vezes como uma prática que é, às vezes, até incentivada por digamos, práticas, como se fosse uma prática instruída pela, digamos, a hierarquia, para que os policiais repitam esse tipo de prática? Na verdade, eu responderia a sua pergunta dizendo que há as duas situações. Há atitudes absolutamente isoladas e atitudes que são fruto de uma diretriz, que não está escrita em nenhum documento, porque não poderia, porque é ilegal, em discordância com a Constituição, com que o Brasil assinou em matéria de direitos humanos, mas que está numa cultura. Que é claro que esse esforço, e por isso a importância dessa televisão e desse um programa como esse, para superar essa cultura de um passado que, como bem disse o professor Paulo Sérgio Pinheiro, nem passado é ainda. São ecos que estão presentes. Essa cultura de que entender que o objeto da segurança pública não é a defesa do cidadão. O objeto da segurança pública é a guerra ao inimigo, que precisa ser derrotado. A ideologia ainda carregada ainda da guerra, ao crime, enfim, que ainda está impregnada em muitos lugares. Graças a Deus há muitos trabalhos educativos e experiências bem-sucedidas na dessa operação. Então, há situações que são isoladas, mas há situações que são, digamos que apontam essa diretriz. Nessas situações que nós entendemos que há uma recorrência muito grande de denúncias de determinada polícia, além do acompanhamento do caso individuais, nós discutimos com aquela unidade federada a necessidade, por exemplo, da requalificação dos seus profissionais, a necessidade, por exemplo, da adoção de um programa para diminuição do estresse da atividade policial, enfim, medidas que, para além da apuração, que é importante do caso individual, possa apontar para a solução geral do problema, estrutural do problema. Eu diria assim, se tem algo novo na polícia, podiam citar, por exemplo, a participação hoje de policiais militares, civis, policiais federais, guardas municipais, bombeiros, na área dos direitos humanos. Isso é uma coisa que você estava comentando fora do programa, que é algo que está chamando a atenção da Secretaria, né? A participação da polícia na defesa dos direitos humanos. Nós fazemos questão de destacar isso. O Prêmio Nacional de Direitos Humanos, por uma questão até preconceituosa de governos anteriores, não tinha categoria de segurança pública. Nós premiamos todas as categorias, menos a segurança pública. Foi adotada essa categoria e já foi entregue à experiência bem-sucedida, quer do ponto de vista individual ou de uma instituição. Então nós temos, por exemplo, o Centro de Gerenciamento de Crise de Direitos Humanos da Polícia Militar de Alagoas, que já realizou mais de 2.000 reintegração de postos, ou seja, o estrito cumprimento do dever legal não causou uma lesão sequer a nenhuma das pessoas. O direito à propriedade questionado nas ações foi garantido, mas o direito dos movimentos, reivindicar a reforma agrária, a terra, o direito à própria vida, porque a terra está ligada à vida, também foram amplamente garantidos. Então, experiências como essa, se esparramam pelo país inteiro, né? Algumas polícias têm comissões de direitos humanos, que é importante. Em alguns estados, os policiais se organizarem em entidades de direitos humanos, enfim, que são experiências absolutamente alvissareiras, que não era possível, olhando no tempo não muito curto, há 10 anos atrás, essa parceria, esse protagonismo tão ativo de policiais. Policiais escrevendo, como aqui no estado no Paraná, como lá no estado do Paraná, escrevendo sobre crianças e adolescentes, escrevendo um livro como o policial militar Coronel Robson deve tratar a criança e adolescente. Inúmeros trabalhos de policiais militares, policiais civis, policiais federais, com o tema de direitos humanos, incorporando a dimensão fundamental de que o policial na democracia, o principal defensor dos direitos humanos. Até eu gostaria de perguntar também sobre esse aspecto. Muitas vezes as pessoas tendem a ligar a questão da eficiência com a rigidez, né? Ou seja, às vezes o policial pode imaginar que a tortura como método de investigação pode ser uma coisa positiva, pode levar a resultados e digamos assim, ele avaliar que aquilo é necessário. O que vocês têm visto assim que mostra que, por exemplo,
como a tortura pode atrapalhar o trabalho policial, pode atrapalhar uma investigação, pode inclusive fazer com que um processo seja anulado, que inocentes sejam condenados. Que experiências vocês têm visto nesse trabalho? Nós temos pelo menos 4 casos muito rumorosos que chocaram a sociedade brasileira, em vários estados da federação, em várias regiões, onde todo o processo penal, apesar do crime ser considerado hediondo, crime contra, por exemplo, contra crianças, que foram absolutamente anulado em instância superior, ou seja, em instância definitiva, porque houve alegação e comprovação do que os acusados foram torturados. E aí não fica a dúvida se foi realmente as pessoas ou não. O fato é que, objetivamente, o crime ficou impune. Crime que chocaram estados como o Paraná, tem um caso emblemático nesse aspecto. Podia citar do caso dos meninos, né, que foram exterminados. Em Alagoas também tem um caso de uma chacina rumorosa, que o processo se arrastou por anos, as famílias se lamentaram e depois, ao final, ao cabo, se concluiu de que as pessoas foram torturadas e aí não há mais tempo de uma nova investigação. As testemunhas já estão desestimuladas, muitas vezes amedrontadas, porque poderia efetivamente ter sido as pessoas que torturaram, e é um desserviço enorme. Além do que equipara o policial que tortura àquele que ele está torturando para confessar o crime que ele acha hediondo, que merece a repulsa da sociedade, né? E há casos também que inocentes acabaram sendo condenados e os criminosos acabam ficando soltos. É possível isso? Há casos terríveis que tem um estado que tem um crime, um homicídio de repercussão internacional, que foi um tributarista que foi morto, que há 2 grupos de réus. Isso certamente vai levar à impunidade. 2 inquéritos, há 2 processos, 2 grupos de réus. Certamente haverá impunidade de um crime dessa natureza. Quer dizer, então a tortura, além de degradar a atividade policial, porque degrada ao rebaixar a atividade policial ao nível dos criminosos, também como eficiência, como capacidade de se fazer justiça absolutamente nula, imprópria e inadequada. Nós estamos discutindo aqui sobre tortura. O que você considera como tortura? O que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o que a ouvidoria, o que o Brasil assinou de convenções internacionais, como é que se define a tortura? É importante. É um tapa, por exemplo? Não. O que é a tortura? A tortura, ela precisa ser a separação entre a tortura, espancamento e agressões e lesão corporal. Existem diferenças importantes. Então, diz da lei, você está citando, né? Então é importante, resumidamente falando de maneira clara, que a tortura ela tem que ter o objetivo de obter uma confissão de alguém, não uma informação, uma denúncia contra alguém, ou pode ser para infligir castigo. E mais do que infligir castigo, pode ser também por ser discriminação. Por discriminação racial, discriminação sexual, discriminação de classe social também, enfim. Então a tortura tem 2 grandes ramos, eu diria, hoje no Brasil. Esse que geralmente, lamentavelmente, acontece em delegacias, que é para extrair a confissão, extrair uma prova que, como eu já disse, será nula, e a outra que é para impor um castigo ou uma discriminação a quem já está preso, a quem já tem a sua privação de liberdade decretada legitimamente pelo Estado. Certo. Qual seria a diferença, então, entre o espancamento, assim, para as pessoas entenderem melhor, né? O espancamento em si e aquele que é considerado tortura? O espancamento em si pode ser uma briga por o resultado de um jogo de futebol, e eu espancar a pessoa por aqui. Não tive nenhum objetivo de extrair uma confissão, nem de impor uma ação por discriminação. Então é um espancamento puro e simples. Agora, se eu espancar até um pai contra o filho, porque a tortura no tipo penal brasileiro também pode prever o agente privado, um pai que possa querer obter uma confissão de um filho, de uma nota que tirou ruim, por exemplo, pode ser considerado tortura, dependendo da intensidade do sofrimento e do castigo que ele submeteu. E é importante notar que a nossa lei também fala do sofrimento psíquico, não precisa ter necessariamente o espancamento, a agressão física, né? Mas a tortura psicológica, com ameaça, por exemplo, à família, a matar os filhos, a realizar determinadas questões ou intensa pressão, usando várias formas para isso, também é configurado como tortura. Sim. E a diferença penal disso, Pedro? A diferença penal entre espancamento, né, e tortura? A tortura, maus tratos, por exemplo. A tortura ela é punida de maneira muito mais grave, né? Primeiro porque uma das decorrências da sentença condenatória da tortura é a perca da função pública. Ou seja, se um policial civil, um policial militar, um agente público da Guarda Municipal ou da Polícia Federal, pública, enfim, sofreu uma condenação
definitiva de tortura, uma das consequências fundamentais dessa é a perca do cargo público e a inabilitação para continuar, mesmo que aprovado em concurso público, retornar ao serviço público. Então, o tipo penal de tortura é muito mais grave e tem que ser, em razão de que é um dos crimes mais hediondos. É um crime que, inclusive, as pessoas dizem que acusam os torturadores de desumano, e isso é uma injustiça até perante os animais, porque no reino animal não se tem a prática de tortura. Você não vê um animal torturando outro animal. Dentro dessa... Santa, quer uma pergunta? Eu só queria perguntar, qual é a metodologia, por exemplo, uma vez que o torturador, dificilmente, né, a polícia tem a prática de tortura, não todas, alguns, obviamente, e muitos que estão juntos, colegas de trabalho, percebem e veem esse tipo de prática e muitas vezes não têm coragem de denunciar. Como é que vocês tratam isso? Que implicações tem? Posso contribuir com a tua pergunta? Assim, que implicações tem, né, para o cidadão, para o agente de segurança, para o profissional da área de segurança pública? Eu acho que é isso que você está querendo colocar, né? Que você colocou. Se ele depara com uma situação de tortura e não denuncia, que responsabilidade ele tem? Porque ele tem uma responsabilidade. Exatamente. É a outra característica do tipo penal de tortura que separa do espancamento, da lesão corporal, por exemplo, ou dos maltratos, é que a tortura pelo o tipo da omissão. De quem tinha os meios para impedir ou para evitar a tortura, ele também é capitulado nas mesmas penas e nas mesmas consequências, né? E às vezes isso choca, porque os policiais, às vezes, despreparados, e o policial precisa conhecer a legislação do seu país, ainda mais a legislação penal, às vezes tinha os meios e não evita isso. E nós temos exemplos de condenações já no Brasil de policiais que simplesmente assistiram ao evento da tortura e que foram alcançados pela lei da tortura. Então, isso é triste, né? E é preciso que os policiais fiquem atentos a isso, para não fazer aquilo que eu chamo, não espírito de corpo, porque o comparativo em si pode ser uma coisa saudável. A defesa dos salários, dos interesses da profissão, da dignidade da profissão, do valor da atividade policial, os trabalhos, a luta contra o estresse, a necessidade da capacitação, isso é importante. Agora, aquilo que eu chamo do espírito de porco, aqueles policiais que protegem os outros policiais, que na minha opinião deixam de ser porque praticou o crime, então para mim é criminoso. Não merece e não deve ostentar o título de policial. O policial, na definição da ONU, é o responsável para cumprir a lei. E o criminoso é o fora da lei. Então o policial que tortura, ele é um fora da lei. Ele não merece o aplauso, nem a omissão, nem o acolhimento da sua instituição. Pelo contrário, ele merece a punição exemplar para, inclusive, preservar a sua instituição e a dignidade da sua função. Tanto isso não é uma realidade, vamos dizer assim, da polícia total brasileira. Nós temos aí muitos policiais, como você citou mesmo, participando da área de direitos humanos, né, fazendo um trabalho na área da criança e adolescente. Você citou a ONU. O Brasil é signatário de muitos acordos internacionais, muitas convenções. O que isso significa? Porque aí o nosso profissional da área de segurança pública ouve isso, lê nos jornais, ouve no rádio, assiste na televisão, mas não sabe o que isso significa. Que implicações tem para o país esses compromissos, por exemplo, assinados contra a tortura, e quais foram esses acordos? A Convenção da Tortura, primeiro, os tratados internacionais, por força da Constituição, ele tem o assento constitucional, ou seja, os tratados que o Brasil ratificou soberanamente, no caso da Convenção da Tortura, eles têm força constitucional, têm estágio constitucional, ou seja, integram o texto da Constituição brasileira. Então, consequentemente, são a lei maior que é a Constituição. Segundo, implica responsabilidades práticas em razão disso. Por isso que o Brasil agora está discutindo com os estados, com o Fórum Nacional de Ouvidores, com os policiais, um plano nacional para prevenção e controle da tortura. Em primeiro lugar, é modesto. Nós queremos prevenir e controlar para que no futuro, não tão longe, um dia o país possa anunciar que erradicou do seu território a tortura. Então, isso é fruto direto dessa consequência que o Brasil assinou em um ato de soberania, declarou perante a Organização das Nações Unidas, declarou perante a Organização dos Estados Americanos que não toleraria a tortura e criaria os mecanismos necessários para evitá-la, controlá-la e bani-la. Então o plano vai nessa concepção, no sentido de reforçar o sistema de justiça e segurança, reforçar a sua integridade desse sistema, para que a gente possa cada vez mais eliminar, controlar, prevenir, quem sabe banir a tortura. Até falando sobre essa questão da legislação, a nova lei mais recente, acho que é de 97, né? Ela é muito dura contra a tortura. Inclusive, o crime da tortura estava junto com crimes hediondos, foi separado para que tivesse um tipo mais
rígido. O senhor poderia falar um pouco sobre essa lei, as penalidades possíveis para os torturadores? O que essa nova lei trouxe para... Em primeiro lugar, é preciso ter claro que essa lei só foi possível porque houve um episódio famoso, que foi aquele episódio da favela naval. O Brasil, embora a Constituição prevesse a tortura, ninguém era processado por crime de tortura, a não ser que fosse praticada contra a criança e adolescente, porque havia uma previsão, no Estatuto da Criança e Adolescente sobre isso, porque não havia o tipo penal, que é aquele que define as penas e tal. Só depois do episódio da favela naval que o Congresso Nacional aprovou essa lei, que, em linhas gerais, é uma lei razoável, ela tem problemas do ponto de vista internacional, mas não é por conta dela que, no Brasil, as pessoas estão deixando de se condenar da tortura. Os nossos estudos que nós temos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que usamos como diagnóstico para a elaboração do plano, mostra uma dificuldade do judiciário brasileiro, aquilo que o professor Luciano Maia está, num doutorado em conclusão, aponta a pré-compreensão sobre o crime de tortura. Muitas sentenças, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso com certa tristeza, pelo apreço que eu tenho ao Poder Judiciário brasileiro, muitas sentenças, até acordos de tribunais de justiça, que o acordo é a decisão do Tribunal de Justiça de um Estado. Quem está em julgamento não é o crime da tortura, mas o torturado. Se deixa de se analisar as provas, a vítima passa a ser analisada. Então se compara a ficha do torturado, que é alguém que estava preso ou alguém que estava sob custódia da prisão, com a ficha de quem foi acusado de torturar. E aí abre-se uma porta larga da impunidade. Por isso que nós estamos fazendo um esforço também, não só de requalificação da segurança pública sobre esse assunto. A Senasp tem feito um trabalho incansável, como, por exemplo, essa iniciativa tão extraordinária dessa televisão. Mas também estamos fazendo um esforço grande para o judiciário incorporar na sua formação a questão dos direitos humanos e a repulsa à tortura. Nós queremos fazer, o nosso sonho e meta é fazer o que foi feito na Secretaria Nacional de Segurança Pública, que constituiu uma matriz curricular que orienta os estados na formação de todos os profissionais de segurança pública. Nós queremos também constituir uma matriz curricular para a formação de magistrados e promotores para incorporar a questão dos direitos humanos e o enfrentamento à tortura, porque sem a presença do Judiciário, do Ministério Público, o ciclo da justiça e segurança pública não fica completo. Não adianta a testemunha denunciar, a polícia apurar e o Ministério Público não fazer a denúncia formal e o Judiciário não julgar a autor. Então é fundamental a integridade desse sistema. Até falando sobre isso, quer dizer, a gente nota que não é uma questão da interpretação não só do Judiciário, mas há uma visão da sociedade em si que, digamos assim, autoriza ou justifica, de certa forma, a tortura. Então, o crime da tortura, muitas vezes, para a sociedade em geral, parece algo justificável se diante de um criminoso ou um suspeito. Como o senhor vê essa questão? Como é que os programas, o trabalho das ouvidorias vem? Porque a sociedade muitas vezes fica resistente a essas campanhas, pensando, isso é para proteger bandido, esse tipo de coisa. Como é que isso é trabalhado? Vou pedir licença aos nossos convidados aqui. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa e aí vamos guardar essa sua resposta para o início do próximo bloco. Até já. Olá, estamos aqui de volta com Conexão Cidadania, com o tema O Papel das Ouvidorias de Polícia. Temos aqui a presença do ouvidor Pedro Montenegro, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do jornalista e escritor Wilson Gazino e da Maria Santa de Lourdes, que é membro do Movimento Negro. O Wilson havia feito uma pergunta no início do bloco anterior, no final do bloco anterior, sobre o papel. Como é que a sociedade vê a questão da tortura? Parece que é meio ambíguo essa questão da tortura. Não só na questão da tortura, em relação à violência policial, a população quer uma polícia cidadã, uma polícia legalista para tratar os crimes ou as transgressões ou os problemas causados pelo seu filho, por exemplo. E que é uma polícia fora da lei, uma polícia bandida, que se pode usar esse termo, para resolver os seus problemas com relação aos outros. Isso teve alguns casos concretos que são interessantes. Agora, recentemente, trágicos, mas interessantes, recentemente um grupo de policiais foram denunciados, agora 9, jogaram crianças, adolescentes no rio, lá em Pernambuco, e alguns morreram. E um dos que morreram era filho de policial. Isso é uma tragédia. Se a gente permite, o policial permite uma polícia fora da lei, dar um cheque branco, nem a sua família vai estar em segurança. A segurança de todos é o Estado de Direito, é o respeito ao primado da lei.
fora desse primado da lei, ninguém está inseguro, porque não vai estar escrito na testa do filho dele que ele é filho de policial, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, não vai estar escrito isso. Então, se a gente dá um cheque branco para que a polícia haja fora da lei, todos corremos perigo, inclusive os policiais e seus familiares. Então, tem esse exemplo, tem outro exemplo que a mim me tocou particularmente, porque eu atuei contra militante de direitos humanos. Tinha um policial que era meu vizinho, até me instigava muito, porque não compreendia direito a importância dos direitos humanos para o policial, até que um belo dia no sentido pedagógico, o filho dele sofreu agressões terríveis da polícia. E ele bateu à minha porta, me lembro como hoje, e visivelmente transtornado, dizendo: doutor, vim procurar o auxílio de direitos humanos. Olha o que meus colegas fizeram com meu filho. E apresentou o filho dele carregado de hematomas, fora o trauma psicológico, as sequelas que ficou. E eu tive que conduzir como presidente da Comissão de Direitos Humanos daquele estado na época, para o IML, para as providências, e ele disse, me trazendo de volta para casa após os exames na IML, ele falou uma frase que eu nunca esqueci, isso já faz quase 10 anos. Eu tive que aprender a importância dos direitos humanos com a dor do meu filho. É triste. Então é melhor aprender com a TV Senasp, é melhor aprender com o processo de educação, com os professores, com a leitura, do que aprender com a dor do seu próprio filho, a sua própria dor. Porque também na ouvidoria, Pedro, nós temos recebido denúncias de policiais vítimas dos outros colegas também. Denuncia vítimas dos outros colegas, e nós temos policiais hoje, inclusive, como incluído num programa de proteção de testemunhas, que se cansaram de ver a barbaridade praticada por esses policiais e resolveram colaborar com a justiça e recebe a proteção necessária, adequada, para que possa se manter vivo e com a dignidade cada vez mais ampliada. No caso de treinamento, de medidas disciplinares, de tortura, isso também é considerado crime de tortura, também pode ser denunciado dessa forma? Exatamente. Uma das reclamações que a gente recebe, antes de responder a outra pergunta sobre que tipo de crimes denunciar esses policiais que estão no Programa Federal de Proteção às Testemunhas, uma das reclamações nessa academia é o famoso trotes nas academias. Muitas polícias têm um bom exemplo. Várias polícias já baixaram, por determinação do comandante, orientação expressa de evitar esse chamado trote, que só serve para violar direitos humanos de policiais. Quando não há tortura, há pelo menos a lesão corporal, ou a discriminação, ou a humilhação do policial. Então, às vezes obriga a beber sangue de galinha, violar túmulo de cemitério, choques, às vezes são dados, pancada, simular situação de tortura, situações que não servem em nada ao treinamento policial, que tem que envolver o uso da força, é evidente, o policial tem que ser preparado para usar a força, o policial tem que ser preparado para usar arma de fogo, mas não para ser vítima, para replicar na sociedade o que sofreu dentro dos seus quartéis. Então, tem muitas denúncias na ouvidoria nesse aspecto, denunciando esses trotes. Nós estamos, além de acompanhar o caso concreto, nós estamos sugerindo aos comandos da Polícia Militar que baixem diretrizes claras, expressas, proibindo esse tipo de sanções que não ajudem nada a enobrecer a atividade policial, muito pelo contrário. Agora, em relação aos crimes... Isso é coisa de tortura? Tortura. Isso você acabou de relatar tem tortura, maltrato, às vezes os crimes são muito... As fronteiras, Pedro, elas são muito... Isso eu gostaria que você desse As fronteiras, às vezes, elas vão... Tênues, né? Tênues, e vão sendo ultrapassadas rapidamente. Começa, às vezes, com espancamento, maltrato, evolui para tortura e pode, em algumas hipóteses, como já aconteceu, Estado levar à morte do policial em treinamento. Já teve Estado que o policial, nesse treinamento, com todas as aspas que a palavra cabe, que morreram em razão... Então, eles são vítimas também. Vítimas também. Então, eles têm denunciado isso. Nós temos, além de acompanhar o caso concreto, estimulando que denuncie, até usando esse espaço para que denuncie, nós temos orientado aos comandos das polícias militares que baixem diretrizes claras, que no centro de ensino, que geralmente não acontece esse tipo de violação, seja absolutamente impedida. Que no centro de ensino, inclusive, esteja os melhores policiais, porque não se ensina só em sala de aula, não se ensina só com um programa importante como esse, mas se ensina a partir de tudo, pelo exemplo. Então, os oficiais, prática, né? Os policiais que estão no centro de ensino das polícias militares, civis, das guardas municipais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, lá no centro de ensino tem que estar os melhores, porque vão ensinar com a sua capacidade técnica, mas vão ensinar com o seu exemplo, que deve ser o mais reto possível. Pedro, você falou, a gente está tratando muito sobre essa questão da tortura, mas e a tortura simbólica? Por exemplo, uma vez que o policial que sofre todo esse processo de tortura psicológica,
no processo da carreira dele, ele vai desenvolver muito o aspecto emocional da questão da violência. Como é que, como policial, ele trata isso? Como as ouvidorias hoje têm tratado os policiais nesse sentido? Exatamente. Quando as pessoas, muitas vezes equivocadas, pensam que a ouvidoria é algo contra a polícia. As ouvidorias de polícia. Polícia, contra a polícia e contra os policiais e os direitos humanos de maneira geral. Mas, fundamentalmente, aqueles que entendem a importância disso, veem que os direitos humanos são a principal proteção aos policiais. A proteção contra o estresse da profissão. Programas que deram certo no Brasil, como o programa de alto risco, de policiais envolvidos em alto risco, que foi desenvolvido em São Paulo, que eliminou, por exemplo, em 19% o número de policiais mortos em serviço. Pena que o programa não teve a continuidade necessária, pelas mudanças que às vezes acontecem em governo, que confundem mudança de governo com mudança de política de Estado. Diminuir 19% de policiais mortos, porque o policial vive estressado. Então, se você tem no centro de ensino... É uma profissão de estresse. Que a Santa falou, no centro de ensino, que ela falou, de que coloca mais estresse, mais desrespeito. Há duas possibilidades, a psicologia explica isso. Ou de que ele coloque aquilo para a sociedade, ou para a sua família, ou para ele mesmo. Por isso que um alto índice de policiais envolvidos com alcoolismo, alguns com drogas, e outros no final da carreira. Legitimamente o final da carreira significa o final da vida, pelo estresse da sua profissão. Então nós temos que criar o ambiente da polícia dentro da polícia. Nós estamos dando foco nisso. Nós estamos discutindo, inclusive, a mudança do regulamento disciplinar da polícia. As ouvidorias têm impulsionado esse processo. O regulamento disciplinar da polícia faz parte daquele passado que não mudou em geral. São fruto ainda do regulamento disciplinar do Exército, vieram ainda da época da ditadura e tem uma subjetividade absurda. Por exemplo, então, define uma transgressão disciplinar em uma linha, por exemplo, está em mal companhia. Alguém pode achar isso que está aqui nesse programa, abstrato, né? Ou o Pedrão, está em mal companhia, andar em local impróprio. É muito abstrato, subjetivo, que dá uma margem para o rabisco. Então, a mudança desse regulamento disciplinar da Polícia Militar é uma campanha que o Fórum de Ouvidores de Polícia tem feito no sentido de garantir um regulamento que conjugue o respeito à hierarquia, à disciplina, no caso e o respeito profundo aos direitos humanos dos policiais. Ninguém, como diria o bom Santo Agostinho, pode amar o que não conhece. Se eu não conheço os direitos humanos na minha vida, se ele não faz parte da minha atividade profissional, dificilmente eu poderia amar esses direitos. Como é que a polícia recebe esse tipo de discussão? Ela vê com bons olhos. Alguns se surpreendem como se fosse a grande descoberta eureka. É muito comum, em cursos que eu dei, nas academias que eu já ensinei, que para mim um dos maiores motivos como militante de direitos humanos, que sou já há algum tempo, por favor, só não me chame de decano dos direitos humanos, porque aí eu vou me sentir já entrando na ótima idade, como estão falando agora, mas enfim, era justamente esses testemunhos policiais que disseram, é isso que eu preciso, é isso que vai mudar a minha profissão, é isso que vai me garantir um futuro melhor, um reconhecimento social e um trato. E outra coisa importante, que em um determinado estado, lá no Projeto Axé, na Bahia, que desenvolveu um programa interessante de educação de direitos humanos com a polícia da Bahia. Participamos juntos, vários eventos, e eles fizeram uma pesquisa. A nossa preocupação era, gente, como identificar ao ferir essa mudança de comportamento. Porque uma obra você calcula quanto cimento foi gasto, concreto, mas como medir o efeito de um programa como esse, um esforço? E eles contrataram uma pesquisa da universidade, uma pesquisa independente, e para mim foi um motivo de muito orgulho, e eu vi que a educação em direitos humanos era uma questão central para o país hoje. Eles, uma das principais beneficiados com esse programa eram as famílias. Era o testemunho da mulher dizendo, recuperei o meu marido. Era o testemunho do filho dizendo, recuperei o meu pai. Era o testemunho assim que você arrepia. O policial já mudei minha vida, estou vivendo melhor, parei de beber, resolvi problemas financeiros, estou reconhecido, estou bem, estou de bem com a vida. Isso é muito bonito, eles perceberem isso e não vou voltar mais atrás. E mais, não vou mais retroceder. Esse é o meu caminho, esse é o meu destino. Essa tem que ser uma doutrina dos direitos humanos. Então, superando várias coisas que existiam, né? Por exemplo, o Coronel Siqueira, que foi outro militante de direitos humanos brilhante, o primeiro coronel negro da Polícia Militar Brasileira, um intelectual brilhante, um humanista, um profissional do mais alto gabarito, que morreu, foi assassinado, tem obras escritas sobre o tema. Ele foi assumir o primeiro comando lá no Rio de Janeiro, que era o estado dele, estava escrito na parede do quartel. Negro parado é suspeito, correndo é bandido. Aí ele falou, se eu sair correndo, eu sou bandido. No quartel ele assumiu o comando naquele dia. E ele reuniu a sua tropa e falou, negro parado é bandido. Ou suspeito,
correndo a bandido. Se eu começar a correr, eu sou suspeito. Quer dizer, então esses preconceitos que foram estimulados ao longo de décadas têm que ser superados num Estado cidadão, um Estado cidadão, uma Constituição cidadã implica em uma polícia cidadã. E para ter uma policial cidadã, precisa que os policiais sejam cidadãos plenos, os seus direitos sejam garantia, os seus trabalhos sejam garantidos. Então, é uma questão de direitos humanos, por exemplo, a mudança dos regulamentos disciplinares. É uma questão de direitos humanos, os policiais terem os equipamentos necessários. Os policiais não se acometeram, por exemplo, Pedro, na síndrome de Rambo, que eu chamo, de querer resolver por conta própria crimes que ele não consegue resolver. O policial, porque em filme a improvisação dá certo. Em filme, pressão para que resolva sozinho, isolado. Justamente uma observação, fala-se muito de direitos humanos, mas o policial é um ser humano e tem os direitos humanos do policial, né? Que tem que ser preservados, né? Sem dúvida. Então, desculpa, essa coisa do Rambo, que quer resolver sozinho. Então, abstraindo, eu sempre falo, e vou dizer aqui que é importante, as grandes violações de direitos humanos praticadas por polícia no Brasil, que chocaram o mundo inteiro, que jogaram lama sobre a atividade policial, que jogaram lama sobre o nosso país, que nos envergonha todos nós que somos brasileiros, que amamos o país em que vivemos, elas ocorreram porque houve uma questão só. Isso é muito importante ressaltar. Houve uma questão, a desobediência da técnica policial. Toda vez que a técnica policial for aplicada, não vai haver violação de direitos humanos, porque toda técnica policial vai haver justiça. Toda técnica policial que não foi preparada por mim, que não entende de técnica policial, porque não sou policial, ela obedece estritamente os direitos humanos. A técnica para o uso da arma de fogo, a técnica para abordagem de pessoa, como deve se transportar os detidos, preservação os custódios, do local do crime, preservação do local do crime, o curso que tem na Telecenasp, toda essa questão são em absoluta sintonia com os direitos humanos. Então, se a gente pegar, e eu tenho alunos meus policiais, como o capitão Casado lá de Alagoas, que é um brilhante capitão, que ele pega na aula que ele dá sobre gerenciamento de crise, que é uma matéria importante, e ele mostra como os grandes casos, do lado de Carajás, o ônibus lá do Rio de Janeiro, o 57, a técnica policial foi abandonada em razão do apelo emocional. E a improvisação só dá certo em filme. Que o mocinho sozinho enfrenta uma legião de bandidos e consegue sair vivo sem machucar nenhuma pessoa civil, sem se machucar. Na vida real não dá certo. Na vida real tem que ter planejamento, inteligência e técnica policial. Se for obedecido isso, não vai haver nenhuma violação, lhe asseguro. E esse policial mostra, de maneira chocante, quadro a quadro, apontando na televisão, na tela da sua sala de aula, na projeção do seu equipamento de data show, as falhas que ocorreram naquelas operações policiais. Abstraindo os direitos humanos, do ponto de vista da técnica policial, como foi totalmente abandonado, o equívoco foi abandonado, e aí amanhã eu pago. Porque a ambiguidade é tanta, porque teve um caso famoso de um cabo da Polícia Militar no Rio de Janeiro que executou sumariamente um acusado de um bandido, entre aspas, na frente das câmeras. Não sei se todo mundo viu isso no Brasil. Atrás de uma Kombi. Atrás de uma Kombi. E eu recuperei as imagens da época e não consegui recuperar o áudio. Mas dava para ver pela leitura labial que as pessoas que cercavam aquela Kombi com o bandido já dominado pelo policial gritavam assim: mata, mata, mata. Dava para ouvir. A sociedade pedindo matar. E o policial matou. E um amigo meu lá do Rio de Janeiro acompanhou esse processo de direitos humanos e gravou o julgamento do policial 5 anos depois. A população estava na porta dizendo: condena, condena, condena. Então o policial não pode ser o João, vai com os outros, nem a mulher pode ser a Maria, vai com as outras. O policial ele tem que seguir a técnica dele, ele não pode se deixar ao clamor fácil da opinião pública, que às vezes quer que mate, que às vezes quer que torture, que às vezes quer que discrimine. Ele tem que seguir a obediência da lei e do treinamento técnico que ele teve que receber. Se ele se seguir pela emoção, quem vai sobrar é ele. Porque a opinião pública muda de vida. E a opinião pública muda muito. Muda muito. Outro dia eu estava de férias no meu estado, mas militante de direitos humanos não tira férias. Vi um episódio, uma viatura da polícia militar, uma confusão, o que é aquilo? Cheguei perto, minha mulher disse: pronto, acabou as férias dele. Cheguei perto lá, era um sargento que foi atender uma ocorrência de uma loja que um menino foi acusado de furtar. Ao atender a ocorrência, ele percebeu que os seguranças bateram no menino. Colocou o menino para levar a delegacia da criança e levou o segurança também. E o dono da loja e a multidão dizendo para soltar o segurança porque bateu no menino. Não, eu sou um policial. E o dono da loja falando bem assim: eu vou ligar para o seu comandante, você vai ser punido porque a minha loja é muito importante, que era uma cadeia nacional. Evidentemente eu não vou dizer o nome da loja. E eu, de pronto, me identifiquei e disse: sargento, eu acho que era Jerônimo, se não estiver enganando o nome.
faça o seu trabalho, que eu sou a sua testemunha. Onde o senhor for, faça o seu trabalho. Siga ali. Ele pegou o carro, conduziu o segurança e o menino, um foi para a delegacia para as crianças, os adolescentes infratores, a criança não, o adolescente infrator, e o outro foi para a delegacia local para ver a ocorrência da agressão. Abertura de inquérito. Abertura de inquérito. Essa é a atividade do policial. O policial não deve se contaminar pelas paixões das pessoas. É natural que um pai queira se vingar, por exemplo, da morte do seu filho ou uma mãe, mas o Estado, e ainda mais um policial, não pode ser objeto de vingança. O policial não pode se deixar dominar para ser um instrumento de uma vingança de outra pessoa. Que coisa mais ridícula para um ser humano que foi treinado, preparado e capacitado. Uma profissão tão especial. Tão especial que... tem autorização para usar. Exato. Aliás, é a única que tem, que nós que não somos policiais, todos que estamos aqui, demos o poder, ortogamos a legitimidade para o uso legítimo da força. Nos abstraímos desse poder, ortogamos aos policiais. E ele não pode jogar fora esse poder por uma comoção, ainda mais que grave que seja, ainda que seja uma mobilização enorme de pessoas. Mas ele tem que saber do senso da sua estabilidade legal, da nobreza da sua farda ou da sua insígnia que carrega, da Polícia Civil, e se orientar pelos princípios da técnica. E é assim que ele garante o seu respeito perante a sociedade. Não há dúvida nenhuma, porque a própria opinião pública, quando vê os fatos, ela percebe claramente que naquele momento disse que era para matar e depois disse que não era mais para matar e era para condenar. Quer dizer, então, é assim que se recupera. E tem se recuperado. Eu fico muito emocionado em ver os exemplos no país afora, em todas as polícias, bons exemplos, boas práticas dos policiais sendo protagonistas dos direitos humanos, inclusive ultrapassando até os tradicionais militantes de direitos humanos que estão ficando atrás nessa caminhada, e é bom que fique. Aquele depoimento seu do grupo de policiais militares de Alagoas, que participaram da segunda Conferência de Direitos Humanos, acho que é um belo exemplo né, da participação da polícia brasileira né, no respeito às leis, no respeito aos direitos humanos. Foi emocionante. E aí vamos falar a verdade, o preconceito das organizações não governamentais de direitos humanos contra a polícia. Ali inverteu o direito humano. Né? Eu vou dar um exemplo rápido disso. Eu era professor da academia, com muito orgulho da academia da Polícia Militar de Alagoas e do Centro de Formação de Praça já. E tinha um curso de Direitos Humanos que eu ajudei a organizar. E o curso permitia viagens de estudo. E calhou de o curso acontecer durante a segunda Conferência Nacional de Direitos Humanos. Na segunda, o deputado Pedro Wilson era o presidente da comissão. Eu liguei para ele, o meu xará, Pedro, pedi, disse, agora vamos combinar uma coisa, não vamos dizer a ninguém. Tragam todos, são todos delegados, serão bem-vindos. E eu levei 30 e poucos, 40 policiais. E um detalhe, Pedro, todos estavam com 6 meses de salário atrasado. Todos eram voluntários no curso de Direitos Humanos. Salários atrasados, assistindo aula voluntariamente, porque entenderam a importância. Fomos para Brasília. A única atividade que eles tinham era aula voluntária de Direitos Humanos. Quiseram, porque eu disse, comandante, nós não podemos obrigar a fazer o curso com salário atrasado. Vamos lançar o edital. Se aparecer aluno, nós fazemos. Apareceu, teve até seleção para poder fazer o curso. Fomos para Brasília, maior alegria, orgulho. Chegamos cedo no auditório da Câmara. Todos fardados, com a farda de gala, aquela farda bonita da Polícia Militar, aquela farda emblemática. E aí começa a chegar os militantes e me questionando. O que é isso, Pedro? O que está acontecendo? O que a polícia está fazendo aqui? Vieram fiscalizar o nosso evento, é a P2, é a Polícia Secreta fardada. Eu nunca vi. Com o decorrer do tempo, eles passavam pelo corredor, eles me diziam, o pessoal xingava eles. Não sei o que esses caras estão fazendo aí. Xingava a polícia. Polícia, né? Os militantes de direitos humanos passavam. Não sei o que esse pessoal está fazendo aí, eu não sei o que eles estão fazendo aí. E aí, com o decorrer do trabalho dos grupos, e o pessoal tinha participado da Conferência Estadual de Alagoas, sabiam, dominavam perfeitamente o temário, eles começaram a ser relatores de grupo, começaram a sugerir propostas, começaram a se destacar, então a repulsa passou a ser admiração. Todo mundo queria tirar foto com aqueles policiais. E aconteceu uma coisa emblemática para mim. O doutor Hélio Bicudo, que é um grande símbolo dos direitos humanos do Brasil, né, pela sua história, pela sua trajetória, e que muitos entendiam até de maneira equivocada como inimigo número 1 da polícia, estava lançando um livro lá e estava aquela fila de 40 policiais, não para ameaçá-lo, mas para pedir o seu autógrafo e dizer da admiração que tinha por ele. Ele se surpreendeu com aquilo, nunca aconteceu na vida dele, uma fileira de policiais pedindo autógrafo para tirar. Isso foi tão importante para mim, foi o momento mais emocionante, foi a plenária final, Pedro. Você deve se lembrar bem que você estava lá e foi marcante também. Já ia encerrar a plenária, a deputada Brice Brigato, que é do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, falou, está faltando a moção mais importante de ser aprovada, que é a moção de louvor ao trabalho com a Polícia em Direitos Humanos. E para ser aprovada a moção, é preciso que algum delegado levante. Só que ele levantou a plenária toda e aplaudiu e se encerrou a conferência. Quer dizer, então, é um exemplo como esse. Sentia aquilo com uma quebra de paradigma. Paradigma total. Daí por diante, hoje é normal, hoje é absolutamente normal
que os policiais participem não só da Conferência de Direitos Humanos, mas da Conferência da Igualdade Racial, da Conferência da Mulher, fizeram encontro da mulher policial. Quer dizer, então é natural hoje. Como disse o Wilson, é um ser humano. Né? Tem que ser natural, porque é um ser humano e um Estado cidadão exige uma polícia cidadã. Não é um super-homem nem uma super-mulher. Mas acho que vale aí Santo Agostinho, que você citou antes, né? Você não ama o que não conhece. Mas se conheceram e se amaram. Né? E um amor que não é uma paixão, porque continua. Continua o processo, mesmo aqueles que, digamos, ajudaram a semear, não estando nos estados, o trabalho continua e segue em frente. E quando eu fui sair do meu estado para assumir essa função que muito me honra de ser o ouvidor de direitos humanos do governo federal, o Estado-Maior da Polícia Militar, e dá muitas homenagens que eu recebi do meu querido estado das Alagoas, o Estado-Maior, que reúne os coronéis da Polícia Militar, me convidou para um almoço de homenagem, e os coronéis disseram: doutor Pedro, pode ir embora tranquilo lá para Brasília, pode cumprir sua missão em Brasília, que é importante para nós de Alagoas. Nos honra. O caminho não tem volta. A questão dos direitos humanos é uma doutrina da Polícia Militar. Não importa qual seja o governo, qual a orientação do governo, isso tem que ser uma doutrina. Nós entendemos que isso é a alternativa, é a única possibilidade de nós temos o reconhecimento e a eficiência e a qualidade da nossa função. Eu fiquei muito sensibilizado com essas palavras do Coronel Ronaldo Santos, que hoje é o secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas e que está vivo para contar, para falar dessas experiências, prestar o seu depoimento. Vamos trazer aqui na Conexão Cidadania. Aqui. Esse processo que você falou, Pedro, essa humanização, né, da polícia, a gente vê, pelo que você falou, o ganho de qualidade de vida do policial, né? Mas também é um ganho de toda a sociedade, né? Essa aproximação, o policial se aproximando da sociedade e deixando o bandido de lado, que normalmente o que acontece? Normalmente as grandes facções criminosas, o crime organizado, se aproveita muitas vezes do distanciamento que a polícia tem da população, a falta de confiança, né, da população na polícia. Os estudos mostram exatamente isso. Além desse preservar a vida do policial, preservar a qualidade de vida da sua família e de todos que o cercam, isso é muito importante. Preserva, aumenta a eficiência da polícia. Porque há uma diferença fundamental entre a polícia respeitada e uma temida. A polícia temida, ela entra e eu saio. Ou seja, se ela chegar no meu bairro, eu não colaboro com ela. Mas a polícia é respeitada, eu quero estar próximo, eu vou dar informações, eu confio, eu telefono para o 190, eu dou as informações, eu procuro o posto policial, eu procuro a delegacia de polícia, eu procuro a guarda municipal, a Polícia Federal, e é fundamental, a coisa mais importante desse século é a informação. Quem tem informação tem poder. Então a população tem informações sobre tudo, onde os crimes acontecem, como se organiza, e a população, se respeita a polícia, ela vai lá e procura a polícia. Se ela teme, ela pode até não fazer nada contra a polícia, mas não fará nada a favor. E a polícia vai perder a possibilidade de aumentar a sua eficiência, a capacidade de resolver crimes graves, crimes que inclusive envolvem o crime organizado, que é um crime que assusta hoje o país inteiro. Nós estamos chegando aqui ao final, Santa. Temos uma pergunta, estamos no final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença da Maria de Lourdes Santos de Souza, do Movimento Negro, do Wilson Casino, jornalista e escritor, que colabora aqui com a Conexão Cidadania, com o nosso chefe aqui da Ouvidoria da Cidadania e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Pedro Montenegro, que abrilhantou aqui o nosso Conexão Cidadania, para que ele deixasse também no final quais são os encaminhamentos, o que a Secretaria tem feito sobre essa questão, para você deixar aqui uma mensagem até as ações que estão sendo realizadas pelo dentro desse federal. plano da tortura, juntos, fora a Senasc, que tem esse amplo programa de educação de direitos humanos, a Secretaria também coordena um programa de educação de direitos humanos para outras áreas que não policiais, para universidades, para as ONGs, para, em uma palavra, criar uma cultura de paz no Brasil. Uma cultura onde o ser humano seja um absoluto inegociável, é irrenunciável e não pode ser descartado, não pode ser substituído. Mas dentro da questão do plano da tortura, nós vamos lançar, com o apoio da Embaixada Britânica, um manual da investigação ética. E vamos, com a Senasc, uma parceria que estamos celebrando, treinar ainda mais os policiais para agregar cada vez mais na atividade policial a ciência. A polícia tem que ser, não pode ter uma polícia científica, um setor só. Toda polícia tem que ser científica, para que possa agregar cada vez mais esse conhecimento, e se agregar o conhecimento científico, se afasta a possibilidade de agressões, de violações de direitos humanos. Então eu estou muito entusiasmado com esse processo todo que se esparrama pelo Brasil. Tenho uma absoluta convicção que é um processo que não há mais volta, e que esse processo é que vai ajudar efetivamente o que nós estamos acontecendo. A consolidação do Estado democrático. E para a consolidação do Estado democrático é fundamental uma polícia democrática. Uma polícia que
respeita os direitos de todo cidadão, que impõe sua autoridade não pelo uso legítimo da força, mas pela sua capacidade de resolver os conflitos da sociedade. Porque conflitos teremos sempre, em todas as sociedades, as mais justas ou as mais injustas, como a nossa brasileira. Teremos conflito e a presença da polícia será sempre presente, mas não para agravar o conflito social, mas para resolver de maneira pacífica e inteligente, com competência e qualidade, os conflitos sociais. Então essa é a minha fé, essa é a minha esperança e é o que eu estou vendo tão rápido que eu não imaginava acontecer no nosso país e que eu tenho certeza que não irá retroceder. Com certeza. Queremos aqui agradecer a presença dos nossos convidados, da sua audiência em especial, e esperamos até o próximo Conexão Cidadania. Até lá.